Eu não poderia, sendo essa a primeira hora que chega ao Senado Federal, depois da divulgação desde a semana passada de muitas notícias relativas a acusações, a inquéritos abertos contra vários parlamentares, políticos, pessoas públicas, eu não poderia deixar de vir a essa tribuna, senhor presidente, sem que esse fosse o meu primeiro pronunciamento. E quero iniciar dizendo o seguinte, mas antes de iniciar, registrar aqui a presença de várias companheiras, companheiros do meu partido, ex-deputada Perpétua Almeida, Jandira Fegali, a nossa líder, Alice Portugal, da bancada dos deputados federais, deputada Jô Moraes, deputado Assis e deputado Chico. Muito obrigada pela presença. Isso demonstra como temos uma bancada unida e muito mais do que unida, senhor presidente, uma bancada solidária. E temos solidariedade porque todos sabemos da forma como desenvolvemos a política. Entramos todos muito jovens para a política e não éramos parlamentares. Atuávamos politicamente dentro dos movimentos sociais, dos movimentos juvenis, dos movimentos de trabalhadores, das mulheres, com um objetivo único, que continua sendo o nosso objetivo até hoje: mudar a sociedade, colaborar para a construção, senador Garibaldi Alves, de uma sociedade mais justa, onde as pessoas possam trabalhar, mas ter direito a bons salários, onde as pessoas mais simples possam ter direito a ver seus filhos frequentando não só escola de primeiro grau, mas frequentando também as faculdades, as universidades. Então, eu agradeço, sensibilizada, a presença que é muito simbólica, porque a presença de cada uma e de cada um aqui representa a presença de cada militante, homem, mulher, jovem do PCdoB, que, por piores que sejam as notícias, não se deixam abalar e seguem, como todos nós seguimos, caminhando de cabeça erguida e enfrentando um a um desses problemas que nos aparecem. Mas eu quero começar meu pronunciamento, senhor presidente, falando a respeito do ditado popular que diz o seguinte, que num mundo de verdade e mentiras, todos temos medo da mentira, mas apenas os tolos têm medo da verdade. Outra célebre frase diz que a verdade sempre aparece. É uma das regras fundamentais do tempo deputado Orlando Silva. No campo do direito, a jurisprudência é pacífica, no sentido de que as pessoas públicas estão sujeitas a críticas no desempenho de suas funções. Todavia, essas não podem ser infundadas e devem observar determinados limites. Se as acusações destinadas são graves e não são apresentadas provas de sua veracidade, configurado está o dano moral. Essa é a jurisprudência pacífica no Poder Judiciário brasileiro. Sabe-se perfeitamente que nenhum cidadão ou nenhuma cidadã pode ser condenado previamente por mera presunção. O contraditório e a aprovação de provas são essenciais no Estado democrático de direito, seja para comprovar a inocência ou para comprovar a culpa. Esses, senhor presidente, são alguns axiomas, alguns postulados, portanto, que trago à tribuna no dia de hoje para revelar a minha profunda indignação pela forma como casos tão diferentes têm sido tratados em um mesmo contexto. Ou seja, têm sido tratados de uma mesma forma. Ao meu ver, isso é mais do que grave. Isso é gravíssimo, porque leva à criminalização, senadora Fátima, à criminalização generalizada da política, o que pode resultar em graves consequências para o país. Aliás, eu estou falando do episódio da semana passada, mas temos outro episódio que podemos falar que aconteceu ontem, recentemente. Um vídeo gravado por 3 procuradores, onde uma das procuradoras, num vídeo, primeiro pedem que seja viralizada aquela mensagem, aquele vídeo, que espalhem o máximo que puder, e colocando a população contra os políticos, de forma generalizada. Significa dizer colocar a população contra o próprio parlamento. Então, não dá para a política ser tratada dessa forma. E quando generalizam, quando colocam problemas de gravidades distintas, problemas diferentes, tudo
Da mesma forma, eu desconfio até se essas pessoas querem, de fato, resolver o problema do combate à corrupção ou se querem acabar a política correta criminalizando de forma generalizada. Eu quero, mais uma vez, senhor presidente, falando dessa forma, registrar o meu irrestrito apoio às investigações, às ações de combate à corrupção. Eu quero, mais uma vez, para evitar qualquer tipo de deturpação daquilo que falamos diariamente dessa tribuna, registrar o meu mais irrestrito apoio à Operação Lava Jato, cujo objetivo é combater a corrupção. E digo, se queremos que tenha sucesso essa ação de combate à corrupção, as coisas não podem continuar serem tratadas como estão. Não podem. Porque, no fundo, estão todos envolvidos, a política toda, como falou um procurador, são os políticos, que não há nem como punir efetivamente aquilo que seja a corrupção. Então, eu desde já digo que desde a primeira hora, desde o primeiro momento, aliás, a história do nosso partido tem sido essa. A luta pela ética, e que eu repito também, lutar contra a corrupção não é apenas uma bandeira que se levanta diante de um microfone ou de uma tribuna. Combater a corrupção é um exercício diário, é uma postura diária de cada um de nós. E eu tenho tranquilidade absoluta, senhor presidente, para dizer que nesses 40 anos de vida pública, quase são 40 anos de vida pública, quase 30 anos exercendo mandatos parlamentares, eu posso dizer com muita tranquilidade, eu busquei na política, senhor presidente, não benefícios pessoais, eu busquei na política um caminho para lutar em favor da nossa gente, em favor do nosso povo. No ano de 2005, ainda na condição de deputada federal, eu apresentei o meu segundo projeto que reformava o sistema eleitoral brasileiro, que atacava diretamente a contribuição de campanha, senhor presidente. O projeto que eu apresentei à época, que tomou o número 5.826, portanto, ninguém pode falar que naquela época já tenha havido oportunismo, pelo contrário. Eu apresentei um projeto no momento em que poucos questionavam o modelo de financiamento empresarial de campanhas. Eu apresentei esse projeto em 2005, número 5.826, que não proibia o financiamento empresarial de campanha, mas determinava que essas doações empresariais deveriam ser feitas a um fundo geral. E esse fundo, de forma equitativa e proporcional, distribuiria para todos os partidos e candidatos, ou seja, não haveria apadrinhamento a quem quer que seja. Então, esse projeto, eu repito, e tenho muito orgulho de levantar um a um de todos os projetos que eu tenho apresentado, mesmo porque, recentemente, relatando um projeto de minha autoria, o senador Requião apresentou e aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça a proibição do financiamento empresarial de campanha, que infelizmente não surtiu efeito, que infelizmente não foi à frente. Essa decisão foi tomada, é bom que todos lembrem, não a partir de uma decisão do Parlamento brasileiro, mas a partir de uma decisão do Poder Judiciário, que considerou corretamente, justamente, a contribuição por parte de empresas, pessoas jurídicas, como um fator que desequilibra um processo que deva ser, antes de mais nada, igualitário e democrático. Então, aqui nessa casa, eu aqui me referi já a ele, ao projeto de lei número 60, que proibia a doação empresarial para as campanhas. Enfim, senhor presidente, não podemos permitir que, por conta das investigações, que por conta das graves revelações, destrua-se a democracia. E nós estamos assistindo, infelizmente, à destruição da própria democracia, à criminalização generalizada da política, assim como não podemos aceitar o desmantelamento de nossa economia, sobretudo nos setores em que o Brasil avançou muito nos últimos anos, o setor naval, o setor de petróleo, a cadeia de petróleo e gás. Então, nós não podemos penalizar uma nação, nós não podemos penalizar um povo, nós não podemos penalizar a democracia em nome do combate à corrupção, porque a corrupção pode e deve ser combatida preservando-se as instituições.
E é isso que eu quero levantar de forma muito contundente e forte nesse meu pronunciamento. Na última semana, senhor presidente, mesmo não estando aqui nessa casa, no Senado, porque eu me encontrava participando de uma missão oficial, eu acompanhei, mesmo que de longe, envolvida em outras atividades, acompanhei de forma dioturna todas o noticiário, onde vários dirigentes da empresa Odebrecht levantaram mais ou menos nome de 415 pessoas, entre esses vários parlamentares, políticos, 26 dos 35 partidos que são legalmente registrados hoje no Tribunal Superior Eleitoral. Eu acompanhei e vi a forma irresponsável com que todos foram jogados na mesma vala comum. A espetacularização da notícia tem sido, infelizmente, o carro-chefe desse processo que conta com versões parciais, repetidas e de forma exaustiva, que deixam o cidadão espantado, indignado, deixam o cidadão irado com absolutamente tudo. Eles, então, são levados a concluir que nenhum político presta. Não é que existem no meio da política corruptos, não. Eles são levados a pensar que a política não presta, porque todos os políticos, nenhum deles prestam. A presunção de inocência, como eu disse, nessa fase, que resguarda questões básicas como a dignidade da pessoa humana, tem sido desprezada. E como vários dos meus colegas já falaram dessa tribuna, nós somos pessoas públicas. Nós chegamos aqui através do voto popular. Nós tivemos a felicidade de contar com a confiança do povo e agora estão quebrando essa confiança de uma forma, no meu entendimento, leviana e irresponsável. Digo isso com muita tranquilidade. Não quero atingir nenhuma autoridade, não quero atingir ninguém, mas não está correto a forma como tudo vem sendo divulgado em nosso país. Não há como, através da divulgação de um fato, através do pedido de abertura de uma investigação, as pessoas já serem condenadas como estão sendo hoje. Eu levanto essas considerações, senhor presidente, e faço essas ponderações a respeito da minha própria citação, porque eu fui citada, meu nome foi envolvido. E assim que tomei conhecimento dos fatos, imediatamente, de longe, eu emiti uma nota, na qual deixo muito claro que estou consciente, absolutamente consciente, que não cometi qualquer tipo de ilegalidade. Eu afirmei que isso será provado a partir das investigações. Ninguém mais do que eu, senadora Lídice, Vossa Excelência também tem uma situação extremamente delicada como a minha, ninguém mais do que eu, ninguém mais do que a senhora, tenho convicção porque lhe conheço, quer que a investigação siga, e siga rapidamente, porque nós não podemos, ninguém pode nos transformar como reféns da dúvida. Não, eu não quero ser transformada numa refém de dúvida de quem quer que seja. Quero que as investigações aconteçam, sejam céleres e profundas, senhor presidente, porque tenho tranquilidade, certeza, convicção de que não cometi nenhuma ilegalidade, não cometi nenhum ato de corrupção. Disse na minha nota que falam por mim a minha própria trajetória política, deputado Chico, que repito aqui, de mais de 40 anos de vida pública, enquanto os jovens namoravam aos 17 anos, eu fazia política. Eu lutava, como lutava Alice, como lutava Jandira, como lutava Perpétua. Aliás, não lutava certamente, lutou muito antes, mas por isso sofreu até a privação de liberdade, a deputada Jo Moraes, que teve que ser exilada. Então, aos 17 anos, na flor da nossa juventude, todas nós, senadora Lídice, senadora Fátima, lutávamos já em favor de uma sociedade. E foi exatamente essa concepção que me trouxe ao parlamento, lugar que eu nunca pleiteei chegar. E fui chegando e cheguei por conta do reconhecimento da luta que travamos. Ou seja, não, e disse isso na nota, senhor presidente, e quem me conhece, quem convive comigo, sabe que nós, e eu em particular, e todos nós do partido, eu falo por todos, buscamos na política não a melhoria da qualidade de vida, não, olha o meu patrimônio, poderia ter crescido muito mais se eu tivesse permanecido na minha profissão
e estivesse atuando na iniciativa privada, mas não foi esse o caminho que eu escolhi para a minha vida, portanto, nunca reclamei de não ter juntado um patrimônio que me desse tranquilidade na velhice. Aliás, eu dependo da aposentadoria para a qual eu contribuí, que agora esse senhor que está no Palácio do Planalto quer que nós, mulheres, trabalhemos o mesmo tanto do homem para poder termos o direito de nos aposentar. Eu dependo disso para seguir a minha vida da aposentadoria de anos de trabalho e de vida pública que desempenhei. Então, disse isso, que com muita tranquilidade, senhor presidente, eu vou enfrentar todos esses problemas. O que me chateia são as pessoas que escutam repetidas vezes na televisão casos serem misturados. Porque, sabe, as senhoras e senhores, o processo, a investigação solicitada e aberta em relação a mim, diz respeito a questões eleitorais. Eu não sou citada em nenhum caso de corrupção, pelo contrário. Este senhor que mal eu conheci, diretor da Odebrecht, aliás, a primeira vez que estive com ele, perguntei a ele que eu nem sabia que essa empresa, Odebrecht Ambiental, existia. Nem sabia que essa empresa existia. Esse senhor mesmo, quando prestou o depoimento, disse: não houve nenhuma contrapartida. A Odebrecht se aproximou, nós nos aproximamos, porque queríamos investir em uma política jovem, promissora. Queríamos nos aproximar, deputado Assis, de um partido que não tínhamos proximidade, que era o PCdoB, deputado Davidson. Ele mesmo diz isso, mas para os telejornais eu apareço lá como mais uma daquelas que pratica a corrupção. Dói. Disposição eu nunca perco. Coragem, eu nunca perco. Enfrento e todos nós enfrentamos. Agora, Vossas Excelências não têm a noção do tamanho da dor que nós sentimos, do tanto que isso nos machuca, do tanto ver toda uma vida de luta, de privações, inclusive do convívio com a própria família, ser tratado da forma como está. Eu repito, a investigação solicitada em relação a mim diz respeito a questões eleitorais, não diz respeito à corrupção. Mas lá eu sou colocada em todos os telejornais como alguém que tivesse cometido corrupção. É lamentável. Mais lamentável ver pessoas também ligadas diretamente a nós serem denunciadas de forma leviana, como o Heron, por acaso, meu marido, mas presidente de meu partido, que jamais pediria contribuição em Caixa 2. Jamais faria isso. Jamais. Lamento que isso esteja acontecendo e por isso que digo, faço questão de depor não uma vez, depor quantas vezes forem necessários. Faço questão de contribuir, de ajudar na busca de provas. O que não quero, o que não vou permitir que aconteçam é que essa interrogação permaneça sobre mim. Não. É para criar força de tarefa no âmbito da Lava Jato do Supremo Tribunal Federal, criem, mas não deixe sem investigar, não deixe por 1 ano, não deixe por 2 anos, não deixe por 3 anos. Isso é a pior coisa que pode acometer a vida de uma pessoa, sobretudo de uma pessoa pública, porque o que está sendo questionado é a minha dignidade, o que está sendo questionado é a minha honestidade. E eu quero ter a oportunidade de comprovar, como farei, que não cometi nenhum ato de ilegalidade, que não cometi nenhum ato de corrupção. Senhor presidente, eu digo e concluo esse meu pronunciamento agradecendo a benevolência de Vossa Excelência, eu já concederei a parte, mas da forma como eu iniciei, dizendo, e eu sempre repito aqui, que o tempo é o senhor da verdade. Posso dizer de outra forma, a verdade sempre aparece. É uma das regras fundamentais do tempo, porque é uma das regras fundamentais do tempo. Não há dúvida quanto a isso. Depois, se Vossa Excelência me permitir, senhor presidente, após ouvir a parte da senadora Fátima, eu gostaria de ter apenas 1 minuto para poder concluir. Senadora Fátima. Senadora Vanessa. Senadora Vanessa, primeiro. De acordo com o regimento, eu gostaria que Vossa Excelência a parteasse sentada. Está certo.
Tá ok, senador João Alberto. Mas eu, muito breve, senadora Vanessa, quero aqui dizer que compartilho de todo esse sentimento de injustiça que invade seu peito, seu coração, porque lhe conheço não é de hoje, lhe conheço já de muito tempo, de muitas lutas, junto ao Partido Comunista do Brasil, e sei, assim como o povo do Amazonas e o povo do Brasil, que a senhora é referência em matéria de exercer a política com dignidade, com altivez, com idealismo, com compromisso. Vossa Excelência não é daqueles nem daquelas que faz da política balcão de negócios, muito pelo contrário. Vossa Excelência faz da política um instrumento para realizar sonhos, sonhos que levem a dignidade, a liberdade ao nosso povo. Vossa Excelência, seja na Câmara como aqui no Senado, tem se notabilizado como uma das melhores parlamentares em matéria de ética, de compromisso, de dignidade. Por isso, senadora Vanessa, com todo carinho, eu não tenho nenhuma dúvida que o processo investigatório, que inclusive a senhora aqui cobra, que seja o mais ágil, o mais célere possível, vai trazer a verdade à tona, vai provar a sua inocência. Não tenho nenhuma dúvida disso. E não baixe nunca a cabeça, porque a sua biografia, a sua história de vida como cidadã, a sua trajetória política lhe dá autoridade moral e política para continuar de cabeça erguida, olhando nos olhos do povo do Amazonas e do povo do Brasil. Eu agradeço, senadora Fátima, e se me permite, senador João Alberto, para conceder uma parte ao senador Humberto e, na sequência, a senadora Lídice. Senadora Vanessa Graziotin, seria desnecessário me manifestar aqui para dizer da confiança, da certeza, da lisura da atuação de Vossa Excelência, de que Vossa Excelência é uma pessoa honesta, uma pessoa proba, de que o partido ao qual Vossa Excelência pertence é também um exemplo de defesa da ética na política, no relacionamento com a administração pública. Mas, infelizmente, hoje a política no Brasil, ela tem sido feita de tal forma que procura engolfar a todos dentro de uma visão de que a política é que não presta e que todos aqueles que estão nessa atividade são pessoas que, de alguma forma, estão sob suspeição. Eu, inclusive, desejo a Vossa Excelência mais sorte do que eu, que estou respondendo há 2 anos a um processo, há 2 anos, 1 ano e meio de investigação pela Polícia Federal, nada foi encontrado que me comprometesse com qualquer tipo de ilícito. A Polícia Federal pediu o arquivamento do inquérito, o Ministério Público insiste na apuração, a dizer que há novos fatos, e eu vou provar que nada cometi de ilicitude, de corrupção, mas quando isso vai acontecer? E agora, para completar, fui vítima de mais a abertura de um inquérito com um argumento absurdo, de que eu tomei conhecimento de que teria havido uma falcatrua na Petrobras e aí fui pedir dinheiro para a minha campanha, tendo isso como origem. Quer dizer, é preciso ter muita seriedade quando se tratam de pessoas que vivem da sua imagem, que vivem de uma história construída com muita dificuldade, como a de Vossa Excelência. Então, conte com o meu irrestrito apoio, minha irrestrita solidariedade e a minha certeza de que Vossa Excelência é uma das parlamentares mais probas que essa Casa tem. Eu agradeço, senador Humberto, e quero dizer que não se trata de sorte, senador Humberto. Olha a situação em que nós nos encontramos. A gente fala muito da necessidade de aprimorar as instituições. Agora, isso significa dizer que nós não podemos continuar convivendo com esses processos infinitos, que não têm fim, investigações que não acabam nunca. Não pode ser assim.
Eu, senador Humberto, estou disposta a ir à Procuradoria-Geral da República. Eu estou disposta a ir ao ministro Fachin, pedir que, por favor, não deixem esse processo, porque isso significa deixar uma grande dúvida, que para todos nós é fatal, nas gavetas. Investiguem absolutamente tudo, e vamos chegar à verdade. E, a partir da verdade, continuemos todos, porque eu, com isso, não estou querendo dizer ou defender da corrupção, não. Nós sabemos que, infelizmente, a sociedade brasileira é uma sociedade corrupta. Nós sabemos, sim, que tem parlamentares que se utilizam do mandato para fazer negócios, é lamentável, mas que esses sejam postos, não aqueles que não têm essa história, que sequer são denunciados e são colocados da mesma forma. Então, é triste o que está acontecendo. Eu volto a questionar qual é mesmo o objetivo das instituições que investigam, do Poder Judiciário, de construir uma situação dessa, onde todos os políticos são colocados na mesma vala. Nenhum dos partidos políticos prestam. Aliás, as últimas pesquisas dão conta disso, de que mais de 84% das pessoas não se sentem representadas pelos partidos políticos. E não há democracia, senhoras e senhores, sem partidos políticos. O que nós temos que fazer é uma reforma, senadora Regina, que dê aquele filho de operário, aquela filha de doméstica, uma condição de igualdade na disputa por um mandato eletivo. O que não é permitido hoje é essa a reforma que temos que buscar, para que não façam mais com a senhora o que fizeram um dia desses, perguntando se era a senadora ou era a tia do cafezinho. Não denegrindo a imagem de Vossa Excelência, mas a imagem e atacando e ferindo aquelas nossas companheiras que trabalham honesta e corretamente no cafezinho. Então, é essa mudança política que nós temos que ter. Mas essa parece que também não estão muito interessados com que ela aconteça. Não estão muito interessados. Senadora Lídice, eu concedo a parte a Vossa Excelência, senadora. Rapidamente, senadora Vanessa, só para dizer da minha total confiança, mas principalmente do que é que está acontecendo no país agora. O que nós estamos vendo é, em torno da discussão da Operação Lava Jato, se misturar todos os tipos de coisa, até da composição da cerveja, como saiu a semana passada numa investigação, onde a Odebrecht se compunha com uma das cervejarias. E nisso tudo se coloca nome de políticos visando efetivamente, no fundo, a destruição da imagem da política e dos políticos no Brasil. Quando se passa esse processo, cria-se na população a ideia de que político nenhum presta. Eu quero lembrar que, mesmo injustamente, mas somos aqueles que foram indicados na Câmara 42, em 517 deputados. No Senado, mais proporcionalmente, 1/3. Em todas as duas casas, por diversas injunções, são minorias. Ainda assim, não é possível, eu não posso aceitar que se possa misturar crime de corrupção, de formação de quadrilha, como se fala, com crime eleitoral. Então, eu quero dar o meu abraço a Vossa Excelência e dizer que tudo isso vai passar na sua vida, porque a sua dignidade é que vai ser a marca, e que foi e será sempre a marca da sua presença no Parlamento. Senadora Vanessa. Pois não, senador Garibaldi. Eu também quero manifestar a minha confiança na presença de Vossa Excelência na vida política e dizer a Vossa Excelência que isso vai passar, porque a dignidade com que Vossa Excelência se comporta aqui nessa casa leva a que nós possamos proclamar a sua inocência. Receba a minha solidariedade, senadora Vanessa. Muito obrigada, senador Garibaldi. Vossa Excelência, saiba que eu recebo essa manifestação cheia de orgulho e, ao mesmo tempo, agradecimento a Vossa Excelência. Muito obrigada, senador Garibaldi. Senador Eumano. Incorporar a todas as manifestações de solidariedade, de carinho dedicada a Vossa Excelência, e dizer que há 2 anos sou neófito nesta casa.
e Vossa Excelência tem dado um exemplo de correção, de integridade, de moral e de virtude. Tenho acompanhado o trabalho de Vossa Excelência nas comissões e aqui no plenário, e dizer, ao me solidarizar com Vossa Excelência, dizer que me somo a todos aqueles que se solidarizam com Vossa Excelência e dizer que Vossa Excelência tem qualificado, dignificado essa Casa, esse Senado, essa Casa da Federação. Muito obrigada, senador Eumano. Eu que tive a alegria de ver como Vossa Excelência é uma pessoa querida, Vossa Excelência ao lado da senadora Regina, naquele sofrido, mais belo estado do Piauí. Muito obrigada. Senador Telmário. Senadora Vanessa, que tem mais curso de medicina do que o nosso, colegiado. Bom, eu queria... A senadora Vanessa sabe do meu carinho, do meu respeito que eu tenho por ela. Inclusive, de todos os senadores que tiveram aí citações de A, de B, eu não liguei para nenhum, mas para a Vanessa eu liguei. Vanessa, liguei várias vezes, até conseguir conversar com ela, porque eu acredito, sinceramente, que Vossa Excelência jamais iria praticar qualquer coisa que desabonasse a sua conduta, a sua família, o seu voto, o seu eleitor, até porque todo mundo sabe que você engrandece essa casa, enobrece essa casa, a mulher guerrida, determinada, traça seus objetivos, é uma pessoa que faz política por amor, por grandeza, e eu espero que o meu estado vizinho, estado mãe do meu estado, inclusive de onde nasceu minha avó, que foi minha bisavó, que foi o Amazonas, reconheça sempre o valor de Vossa Excelência. Vossa Excelência aqui como mulher cresce, enobrece e orgulha a mulher brasileira e a mulher amazonense. Vossa Excelência como parlamentar se destaca com muita grandeza, diferentemente de muitos que tem aqui e tem em outros lugares. Então, fique tranquila que Vossa Excelência vai superar qualquer dificuldade nessa hora, até porque eu tenho certeza que a sua consciência, o seu amor, a sua determinação, a sua dignidade, o seu caráter, a sua determinação, essa mulher proativa que é você, supera tudo isso. Parabéns que você é a Vanessa. Muito obrigada, senador Telmário. Obrigada, inclusive, pelo carinho da primeira hora que Vossa Excelência me dedicou. Não tenho ideia da importância que foi aquele seu gesto, simples, mas para mim tocou profundamente. Muito obrigada. E mais feliz fico porque, senador Telmário, apesar de ser de Roraima, muitas lutas travamos juntos, não é? Sempre na oposição, sempre lutando em defesa da nossa gente, dos mais humildes, dos povos indígenas. Muito obrigada, senador Telmário. Senadora Regina. Senadora Vanessa, eu corri aqui só para vir me solidarizar com você, porque eu estava ali para atender umas pessoas, eu vou voltar, mas não podia deixar de vir aqui para dizer que a gente está junto nessa luta, porque a gente sabe que tem foco, embora agora tenha uma enxurrada que misturou tudo, mas a gente sabe que alguns vão escapar, que alguns vão prescrever. Eu sou capaz de botar no papel e registrar num cartório, como algumas coisas, alguém já está escalado para prescrever, e o foco a gente sabe. A esquerda, os que estão mais à esquerda nesse país. Não estou dizendo que tenha só inocente, culpado que paga. Agora, que tem um foco, é só olhar os noticiários, é só olhar o tempo dedicado aos mais à esquerda, é só olhar o tempo que se dedica, e agora não é mais só Globo, agora é tudo que é meio de comunicação, porque o governo inflou os meios de comunicação e publicidade, então eles estão com todo o gás. Mas dizer para você também que o mais que deixa a gente indignado é que botou todo mundo num saco, né? Depois vai ver que tem crimes muito grandes e tem o crime eleitoral que é generalizado, né? Mas é que a empresa que há mais de 30 anos corrompe, ninguém está dizendo nada contra ela, assim, parece que está heroína de alguns meios de comunicação, por exemplo, assim, então, sabe, estampando assim como se fossem os heróis desse país, uma empresa que corrompe há mais de 30 anos, eles mesmos disseram, né? Outros que há mais de 30 anos sabiam e não disseram nada, meios de comunicação. Então, isso aqui deixa a gente perplexo, porque
se é para ser sério, se é para apurar, que apure de verdade, mas não com essa farsa que estão conseguindo passar aos olhos da população. Então, quero te dizer que isso vai passar, que você é a guerreira, né? Mulher não é à toa, né? Então, conta com a gente aí, que a gente está junto nessa luta também. Muito obrigada, senadora Regina. Vossa Excelência também tem tido aqui nessa casa uma postura digna de elogios. Vossa Excelência que não se intimida em momento algum e nem leva desaforo para casa. Eu acho que isso é muito importante. Eu apenas quero concluir dizendo o seguinte, senador João Alberto. Eu não estou aqui defendendo a minha pessoa. O faço de cabeça erguida, faço com muita tranquilidade. Mas eu estou aqui defendendo a própria democracia, o próprio Estado de Direito que corre risco nesse momento. Não há dúvida, aí nós temos que perguntar a quem interessa um Estado sem democracia, a quem interessa um Estado de um parlamento fraco, a quem interessa um Estado onde os partidos políticos estão fragilizados e todos eles são repudiados. A quem interessa não é a maioria da população, que depende dessas instituições democráticas para ver sua vida melhorar. Então, eu lamento, mas não só lamento, eu quero desde já aqui chamar a atenção para o que está acontecendo no Brasil. É triste, por exemplo, ver o senador Requião relatar um projeto de tamanha importância, como fez no dia de hoje, um projeto que trata do abuso de autoridade, de todas as autoridades, pessoas públicas, dirigentes públicos, servidores públicos, ouvir de algumas personalidades que este projeto é contrário à Operação Lava Jato para calar aqueles que investigam. É lamentável. O que nós queremos é garantir igualdade a todos, a oportunidade a todos e que nenhum siga sendo condenado previamente, sem sequer ser processado, sem sequer ser denunciado. Porque eu faço um desafio, vamos andar na rua e perguntar às pessoas o que significa aquela lista de parlamentares. Todos são corruptos, porque a imprensa não informa qual é o ato que há contra cada uma das pessoas, mistura tudo e faz isso propositadamente. Mas eu digo, primeiro que conto com um conjunto de não apenas colegas parlamentares, mas uma militância, senadora Kátia, Vossa Excelência também, pela mesma razão, eleitoral. Se colocaram numa condição que é lamentável, lamentável. Se o nosso querido presidente permitir. Eu gostaria, senadora Vanessa Graziotin, minha colega há tantos anos, desde a Câmara Federal e até aqui no Senado, e eu tenho o maior prazer e alegria em ser sua colega, não só colega senadora, mas em ser sua amiga. Eu lhe conheço o seu trabalho, você é como se fosse aqui uma formiguinha atômica, não para um minuto, não silencia um segundo, trabalha como ninguém nesta casa, e eu fiquei muito triste com o que também fizeram com você. Uma injustiça do tamanho do mundo, uma mulher séria, honesta, correta, não tenho a menor constrangimento e menor dúvida de declarar isso aqui para o Brasil inteiro escutar. Vanessa Graziotin, do PCdoB, merece o meu apoio, mereceria o meu voto se eu morasse no Amazonas. Muito obrigada, senadora Kátia. Eu não quero fazer disso uma troca de figurinhas, mas também lamentar o que acontece comigo, não comigo, com Vossa Excelência também, e que, assim como a pessoa que se referiu a Vossa Excelência disse que contribuiu para a campanha eleitoral sem qualquer contrapartida. Da mesma forma, foi dito pela pessoa que relatou o meu caso, senadora. E depois nós somos estampadas nos jornais, nos telejornais, como alguém que esteja envolvido em corrupção, sem que sequer a investigação que pesa em relação a nós aborde essa questão. Então, é lamentável. Mas, senadora Kátia, nós tivemos muitas divergências no passado, hoje muito menos, hoje temos muito mais convergências, mas independente das nossas opiniões políticas, eu também, o que tenho que dizer em relação à sua pessoa, que não é apenas uma outra formiga que tem o Senado Federal, que teve por muitos anos a Câmara, que teve um Ministério da Agricultura um dia, que teve uma Confederação da Agricultura um dia, mas uma pessoa com a mais extrema capacidade e lucidez para fazer política. Muito obrigada pelo apoio, muito obrigada a Vossa Excelência também